Você já acordou em plena madrugada com a sensação de que alguém estava te observando? Que cada espelho da sua casa guardava segredos que só a escuridão revelava? Pois saiba que alguns reflexos mostram muito mais do que deveriam. E o que aconteceu comigo numa pequena cidade do interior de Minas Gerais provou que nem tudo que vemos é do nosso mundo. Meu nome é Rafael Santos, tenho 28 anos e trabalho como restaurador de móveis antigos. Foi exatamente essa profissão que me levou até a cidadezinha de Santa Rita do Céu, no interior mineiro, onde uma senhora de 78 anos havia herdado uma casa centenária cheia de móveis que precisavam de cuidados especiais. A proposta era tentadora: passar um mês inteiro na propriedade, com hospedagem e alimentação incluídas, além de um pagamento generoso pelo trabalho. Dona Lúcia, a proprietária, explicou por telefone que a casa havia pertencido à sua tia-avó, uma mulher excêntrica que colecionava espelhos antigos de todos os tipos e tamanhos. Ela dizia que os espelhos eram portais para outras dimensões, contou Dona Lúcia rindo. Coitada, sempre foi muito fantasiosa. Quando cheguei à propriedade numa tarde de março, fiquei impressionado. Era um casarão colonial imenso, com pelo menos 15 cômodos, rodeado por um jardim que um dia deve ter sido magnífico, mas agora estava tomado pelo mato. Dona Lúcia me recebeu na varanda e logo me mostrou os quartos onde eu ficaria. Um conjunto no segundo andar, com vista para as montanhas. A única coisa que peço, disse ela antes de ir embora, é que você não mexa nos espelhos. Eles estão todos cobertos com lençóis por um motivo. Minha tia-avó deixou instruções específicas sobre isso. Eu achei estranho, mas acordei. Afinal, meu trabalho era com os móveis, não com os espelhos. Os primeiros dias foram tranquilos. Trabalhava durante o dia restaurando cômodas, mesas e cadeiras centenárias, e à noite relaxava lendo ou assistindo algo no notebook. A casa era silenciosa demais para meu gosto. Eu estava acostumado com o barulho da cidade, mas nada que me incomodasse realmente. Foi na quinta noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava no meu quarto, quase dormindo, quando escutei um barulho como se alguém estivesse arrastando móveis no andar de baixo. Desci para verificar, mas não encontrei nada fora do lugar. Pensei que poderia ser o vento balançando alguma porta, mas lá fora estava uma calmaria total. Na sexta-feira o barulho se repetiu, só que dessa vez parecia vir do próprio andar onde eu estava. Peguei uma lanterna e comecei a investigar os quartos vizinhos. Foi quando notei algo que me deixou com os cabelos em pé. Um dos lençóis que cobriam um espelho grande na sala ao lado havia escorregado, deixando uma pequena parte do vidro à mostra. E nesse pequeno pedaço, mesmo com pouca luz, eu pude ver um reflexo que não deveria estar ali. Não era meu reflexo. Era o de uma mulher, com um vestido escuro, parada exatamente atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Meu coração disparou e rapidamente cobri o espelho novamente, puxando o lençol com força. Passei o resto da noite acordado, tentando me convencer de que havia sido apenas um truque da luz ou minha imaginação cansada. Se você está gostando desta história e já passou por alguma experiência sobrenatural, deixe seu relato nos comentários. Suas vivências podem ajudar outras pessoas que passaram por situações similares. No sábado de manhã, liguei para Dona Lúcia e perguntei sobre os espelhos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Minha tia-avó dizia que a casa foi construída sobre um antigo cemitério de escravos. Ela acreditava que os espelhos captavam presenças. Por isso sempre os mantinha cobertos depois que escurecia. Dona Lúcia, com todo respeito, isso é só superstição, não é? Rafael, meu filho, eu cresci nessa casa. Vi coisas que não consigo explicar. Por favor, mantenha os espelhos cobertos. É pelo seu próprio bem. Desliguei o telefone mais preocupado do que tranquilo, mas decidi continuar o trabalho. Afinal, eram apenas reflexos, não é? Espelhos antigos às vezes distorcem imagens devido ao desgaste do tempo.
Mas na noite de sábado, as coisas escalaram de uma forma que nunca esquecerei. Eu estava trabalhando até mais tarde numa escrivania particularmente danificada quando escutei passos no corredor. Não eram passos normais, era como se alguém arrastasse os pés, caminhando devagar. Peguei uma lanterna e saí do meu quarto para investigar. Os passos pararam. Caminhei pelo corredor, iluminando cada canto, verificando todos os quartos. Foi quando cheguei ao último cômodo. Um salão enorme que devia ser usado para festas, e vi algo que fez meu sangue gelar. Todos os lençóis que cobriam os espelhos haviam caído, e em cada um dos 12 espelhos daquele salão eu podia ver figuras diferentes. Homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas de épocas passadas, todos me olhando fixamente. Mas o mais aterrorizante era que quando eu me movia, eles continuavam na mesma posição, como se fossem independentes da minha presença. Uma das figuras, uma mulher de vestido branco e cabelos longos, começou a se mover dentro do espelho. Ela levantou a mão e apontou para mim, e eu juro que consegui ouvir sua voz, mesmo que ela estivesse do outro lado do vidro. Você não deveria estar aqui. Corri daquele salão como nunca havia corrido em minha vida. Tranquei-me no quarto e passei a noite toda acordado, ouvindo passos, vozes sussurradas e o som de móveis sendo arrastados por toda a casa. Quando amanheceu, desci para verificar o salão. Todos os lençóis estavam de volta no lugar como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, em frente a cada espelho, havia pegadas de terra úmida, como se alguém tivesse saído de um cemitério e caminhado até ali. Liguei imediatamente para Dona Lúcia e disse que precisava ir embora. Ela não demonstrou surpresa. Minha tia-avó dizia que eles só aparecem para quem tem sensibilidade, explicou. A maioria das pessoas passa despercebida por eles. Mas alguns conseguem vê-los, e quando isso acontece, eles ficam curiosos. Dona Lúcia, eu preciso saber, o que aconteceu nessa casa? Ela suspirou fundo. A casa foi construída em 1887 pelo meu trisavô sobre um cemitério de escravos que havia sido esquecido quando a cidade se expandiu. Minha tia-avó descobriu isso quando era jovem e passou a vida toda tentando se comunicar com eles. Ela acreditava que os espelhos eram portais que permitiam que eles vissem nosso mundo. E funcionava? Rafael, você mesmo viu, os espelhos não mentem. Fiz minhas malas ainda naquela manhã. Dona Lúcia me pagou o valor integral mesmo eu não tendo terminado o trabalho, e me deu uma dica que nunca esqueci. Se você um dia se mudar para uma casa com muitos espelhos antigos, cubra todos eles à noite. Nem todas as presenças que vemos são benevolentes. Voltei para São Paulo naquele mesmo dia, mas a experiência me marcou profundamente. Passei semanas pesquisando sobre espelhos e fenômenos paranormais, descobrindo que há séculos diferentes culturas acreditam que espelhos podem ser portais entre dimensões. O mais perturbador é que desde que voltei, às vezes acordo no meio da noite e tenho a impressão de que alguém me observa através do espelho do meu quarto. Cobri com um lençol, mas mesmo assim, tem noites que prefiro dormir na sala. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Lúcia, mas sua voz estava diferente, preocupada. Rafael, preciso te contar uma coisa. Depois que você foi embora, decidimos vender a casa. O comprador era um casal de jovens de Belo Horizonte que queria transformar o lugar numa pousada rural. Eles disseram que a primeira coisa que fariam seria tirar todos aqueles lençóis velhos dos espelhos para deixar a casa mais iluminada. Meu coração disparou. E aí? Eles mudaram na semana passada. Ontem a polícia me ligou. O casal foi encontrado no salão dos espelhos, abraçados no centro da sala, mortos, sem nenhum ferimento aparente. Os médicos disseram que foi parada cardíaca simultânea, mas o que, Dona Lúcia? Todos os espelhos estavam rachados, Rafael, todos os 12, e nas rachaduras parecia que algo havia tentado sair de dentro deles. Desliguei o telefone e senti um frio na espinha. Olhei para o espelho coberto do meu quarto e tomei uma decisão. No dia seguinte, eu me mudaria para um apartamento sem espelhos grandes. Porque algumas coisas é melhor deixar cobertas.
algumas verdades é melhor não enxergar. E se você tem espelhos antigos em casa, principalmente aqueles que refletem mais do que deveriam, faça um favor a si mesmo. Cubra-os quando a noite chegar. Nem tudo que vive do outro lado quer apenas ser visto. Alguns querem cruzar para cá. Esta história te impactou? Você já viveu algo parecido ou conhece lugares com atividades sobrenaturais? Compartilhe nos comentários e se inscreva no canal para mais relatos reais de experiências paranormais. E lembre-se, nem tudo que vemos nos espelhos pertence ao nosso mundo. Algumas vezes, o reflexo pode ser uma janela para dimensões que é melhor deixarmos fechadas.